Beleza. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor, amém? Vamos tomar os nossos lugares, por favor. Vamos ficar em pé, nós vamos orar para iniciar o nosso estudo. Nós estamos falando sobre os artigos de fé da nossa igreja e hoje a gente vai continuar. Semana passada nós terminamos falando sobre o pecado e hoje nós vamos tratar outros artigos de fé da nossa igreja. Vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado por essa noite, te louvamos porque o Senhor é bom, te agradecemos pela tua fidelidade, pela tua misericórdia. Obrigado por podermos estar aqui mais uma vez reunidos em teu nome, Senhor. Abençoe as pessoas que se achegaram, os que estão em casa também participando do culto online. Que o Senhor fale com a tua igreja, Pai, e que o Senhor nos ensine com relação à tua palavra e os artigos, Pai amado, de fé, não só da nossa igreja, mas que nós extraímos da Bíblia, Senhor. Abençoa cada um de nós essa noite. Lembramos aqui da nossa irmã Dani, da sua mãe, dos seus irmãos, pela perda ali do seu pai. Tem misericórdia da vida deles, consola, conforta com teu Espírito Santo. E eu oro também, ó Deus, pela família da Lígia que perdeu a mãe nesse dia também. Que o consolo, o conforto do teu Espírito Santo seja presente na vida deles. Nós oramos assim em nome do teu Filho Jesus. Amém. Pode se assentar, por favor. Nós vamos continuar na verdade, falando sobre os artigos de fé da nossa igreja. Só estou aqui abrindo a apostila para que a gente possa começar então o nosso estudo. Vamos lá. Quando você quer achar é assim, Vamos lá. Liderança. Pronto, achei. Então nós terminamos semana passada falando do pecado original e do pecado pessoal. Só fazendo uma retrospectiva para a gente dar o start para a aula de hoje. O que é o pecado original? É o pecado que nós herdamos de Adão, tá? Então, através de Adão, toda a raça humana foi então contaminada. O pecado pessoal é aquele que nós praticamos também, é individual, Então, tem o pecado original, que todos os seres humanos nascem com esse pecado, como Paulo diz em Romanos 3:23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E tem o pecado pessoal, que é aquele que nós cometemos voluntariamente, Por que voluntariamente? Porque o Espírito Santo está sobre as nossas vidas, e a gente sabe o que é errado e o que não é errado. Então, tudo que a gente faz que está em desacordo com a palavra, o Espírito Santo nos mostra que nós estamos errados. Então, quando eu peco, eu faço de maneira voluntária, tá bom? Hoje nós vamos falar de alguns outros artigos, E nós vamos começar falando sobre expiação. Alguém sabe a definição de expiação? Quando a gente diz, Jesus expiou o meu pecado, o que a gente quer dizer com isso? Pagou o nosso pecado. O que mais? O que era para ser feito por mim foi feito por quem? Por Cristo, Então a expiação quer dizer que nós cremos que Jesus Cristo, pelos seus sofrimentos e pelo derramamento do seu próprio sangue e pela sua morte na cruz, fez uma expiação completa para todo o pecado humano. E que essa expiação é única, base de salvação. Então, ou seja, o que Jesus fez por nós derramando o seu sangue foi completo. Ele fez uma expiação completa. Não ficou devendo nada. E é interessante que é para todo ser humano, é o pecado de todo ser humano. Então, quando Jesus morre e derrama o seu sangue, é para a humanidade. Ali ele não estava morrendo para a classe A, B, C ou D. Era para toda a humanidade, tá? Ele expiou. Ele se fez pecado por cada um de nós.
e que essa expiação é suficiente para cada pessoa da raça humana, né? Então, o que Jesus fez é suficiente para todos os seres humanos. E é interessante que só foi uma única vez. Lembra que no Antigo Testamento, todas as vezes que tinha o sacerdote oferecia um sacrifício, isso era feito constantemente. No Antigo Testamento. No Novo, Jesus fez uma única vez e vale até o dia da sua volta, até o dia que ele voltar para buscar a sua igreja. A expiação, ela é gratuitamente eficaz para a salvação daqueles que não são capazes de assumir uma responsabilidade moral, e para as crianças na idade da inocência, mas somente é eficaz para a salvação daqueles que chegam à idade da responsabilidade, quando se arrepende e creem. O que isso quer dizer? De acordo com a doutrina da nossa igreja, a gente crê que uma criança, quando ela morre no Senhor. Por que ela morre no Senhor? O que vocês acham? Oi? Ela não tem consciência do pecado, certo? Uma pessoa também que tem problemas de ordens mentais e que não sabe discernir o que é certo e errado, o que acontece? O julgamento é o mesmo, tá? Então, Deus, ele só vai julgar quem tiver uma consciência daquilo que é pecado, tá? Então, a nossa igreja, ela crê que tanto a criança, que não chegou ainda na idade da responsabilidade, né, ou da maturidade, a gente crê que essa criança que morrer, ela vai direto para o céu. E as pessoas também com deficiência, né, que não tem uma responsabilidade moral, né? Eu conheci pessoas na igreja que têm problemas mentais e que não conseguem responder pelos seus atos, né? Na verdade, não conseguem responder para nada. Elas não têm uma responsabilidade moral e nem social, tá? É isso que a gente crê. Então, essa expiação de Cristo, a morte dele, também salvou essas pessoas. E quem vai ser cobrado? Aqueles que têm a responsabilidade na questão moral. E para que essa pessoa tenha o seu pecado expiado, ela precisa crer e arrepender, tá? Então, a salvação está ligado na crença e no arrependimento. Jesus diz que aquele que não nascesse de novo não veria o reino de Deus. Então nós precisamos crer e se arrepender, mudar a nossa vida, mudar a nossa atitude. Deu para entender a questão da expiação? Nós vamos falar agora de um termo que talvez poucos conhecem aqui, que é chamado de graça preveniente. Alguém sabe o que é graça preveniente? Sabe, Mateus? Não lembra? Essa doutrina ela é bem nazarena mesmo, né? Poucos conhecem essa doutrina e é bom a gente estudar para a gente aprender um pouco dessa graça preveniente. Então, o que a gente crê? Nós cremos que a criação da raça humana, a imagem de Deus, inclui a capacidade de escolher entre o bem e o mal, e que assim, seres humanos foram feitos moralmente responsáveis. Então, antes da gente falar da graça, a gente crê o quê? Que o ser humano ele tem livre arbítrio. O que é livre arbítrio? É a liberdade de fazer o quê? De escolha. O que ele quer fazer. Então é isso que a gente crê, que Deus deu essa capacidade para o ser humano de escolher o que ele quer, né? Isso é o livre arbítrio, tá? Vamos lá. Então ele fez esses seres, né, com a capacidade de escolher entre o bem e o mal, e que assim seres humanos foram feitos moralmente responsáveis, que pela queda de Adão se tornaram depravados, de maneira que agora não pode voltar-se nem reabilitar-se pelas suas próprias forças as obras de fé e a invocação a Deus. Então o que ele está querendo dizer aqui? Isso são as bases da nossa doutrina, que esse ser que escolhe entre o bem e o mal, pela sua capacidade moral, ele não consegue se aproximar de Deus. Pega qualquer ser humano, o ser humano por si só, ele é rebelde, ele é mentiroso, vaidoso e tantas outras coisas que tem no coração do homem. Para que o homem chegue ao arrependimento, o que tem que acontecer com a vida dele então? O que tem que acontecer? Fala, Dari. Oi? Uma mudança, mas quem convence ele dessa mudança?
Tá, mas para ele chegar no arrependimento, ele precisa de alguma coisa. O Espírito de Deus, tá? Então, o que é a graça preveniente? Sabe o que é a graça preveniente? É um favor que Deus derrama sobre a humanidade para que esse homem reconheça o seu estado pecaminoso. Ou seja, por si só, nós não voltaríamos a nossa vida para Deus. Esquece. Por si só não dá. Por mais que a gente tenha a capacidade de escolher entre o bem e o mal, se Deus não agir no coração do homem, esse homem ele não tem, vamos dizer assim, por si só, sozinho, ele não consegue se arrepender. Ele precisa de um poder sobrenatural de Deus sobre a vida dele, para que Deus então gere arrependimento na vida dele. Um exemplo disso, antes da gente aceitar Cristo, cada um tinha uma forma de viver, não é verdade isso? A Bíblia fala que nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Quem então convenceu você de que você era pecador e precisava se arrepender daquilo que você estava fazendo e voltar a sua vida para Deus? Quem foi? Foi o Espírito Santo. Deu para entender isso? É diferente um pouco da doutrina da eleição e da predestinação, porque na doutrina da eleição e da predestinação fala que Deus já predestinou e elegeu algumas pessoas para serem salvas e outras para serem condenadas. Essa é a teologia que algumas igrejas pregam. A nossa teologia crê que o homem não tem capacidade de voltar-se para Deus, que é igual à eleição e predestinação, não tem capacidade. Sozinho o homem não chega a Deus. A única diferença é que a gente crê, e temos base para isso, igual a doutrina da eleição e predestinação também tem, mas a gente tem base de entender que o homem ele tem o livre-arbítrio para escolher eu quero e eu não quero, tá bom? Então a nossa doutrina fala que essa graça Deus derramou sobre todos de maneira comum, Ele não escolheu pessoas, é essa a doutrina que a gente crê. E que dentro da capacidade humana, nenhum homem ia ser salvo, ou nenhum homem ia voltar-se para Deus. Então o que Deus fez? Ele derramou dessa graça preveniente, ou seja, uma prévia. Ele está derramando algo sobre nós para que o homem seja levado ao arrependimento. Deu para entender isso? Alguém tem alguma dúvida? Gente, é muito importante isso, a gente entender, porque isso aqui é base doutrinária da nossa igreja, tá? Então nós cremos que o homem por si só não pode ser salvo, que ele precisa da ação do Espírito Santo na vida dele. A grande questão, e talvez é essa, Mar, que tem briga teológica e vai ter sempre, é se nós fomos eleitos ou se nós não fomos eleitos. Se fomos predestinados ou não fomos predestinados, tá? Na teologia nazareno-wesleyana, a gente crê que o homem tem o livre-arbítrio de quando Deus toca dizer eu quero e eu não quero, tá? Dentro da doutrina da eleição não tem isso, Mar? O Mar eu falo porque ele estudou também bastante e a gente já discutiu bastante sobre esse tema e é legal discutirmos de maneira saudável. As duas doutrinas, tanto da eleição, predestinação, quanto do livre-arbítrio, tem na Bíblia, a gente não pode negar. Os dois assuntos têm. A perda da salvação, o livre-arbítrio do homem, e nós temos também Paulo em alguns textos falando sobre eleição e sobre predestinação. O que nós devemos fazer então? O que vocês acham? Eu tomei uma decisão na minha vida, não brigo mais por essas questões, eu simplesmente escolhi uma doutrina a seguir, que é aquilo que a gente crê pela nossa igreja, e eu vivo dessa maneira. Eu creio que o homem por si só não consegue ser salvo, não consegue, ou chegar ao arrependimento, ele precisa de um toque de Deus, mas eu entendo que eu respondo a esse toque de Deus. Isso fica muito claro em alguns textos, sobre discípulos, sobre pessoas que andaram com Deus e outros que não quiseram andar com Deus, Mas é uma briga grande e vasta aqui. A nossa ideia é entender que o homem por si só não consegue chegar a Deus. Ele precisa da ação do Espírito Santo. Alguém tem alguma pergunta? Ou em casa? Pois não. Sim.
Sim. Sim. Por isso que a briga é vasta, né? Por isso que o assunto é bem extenso. Alguns creem que os chamados foi para todos, mas que tem algum grupo de pessoas escolhido por Deus para salvação e outros para condenação eterna, tá? Como eu falei, a gente crê que Deus derramou dessa graça sobre todos e que alguns vão ser salvos e outros não vão ser salvos. Tem uma palavra que eu sempre dava no seminário, porque esse tema sempre foi debatido e é legal a gente pensar sobre isso, que é a questão da presciência de Deus. O que é presciência de Deus? Quando eu falo pré, é o quê? É antes. E ciência é o saber. Então, o que a gente crê na Nazareno? Que Deus é presciente. Ele sabe do que vai acontecer agora no nosso presente, daqui adiante, no dia de hoje, mas Ele sabe também do futuro. Pensando dessa maneira, Deus sabe as pessoas que vão ser salvas e as pessoas que vão ser condenadas ao inferno. Então a gente crê na presciência, ou seja, Ele já sabe. Ele sabe quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo, tá? A predestinação já fala sobre alguns predestinados à vida eterna e outros predestinados à morte eterna. Há uma diferença entre predestinação, que é um predestino, ou um destino antecipado, e a presciência. A presciência é que Deus sabe os eventos futuros. Então, dentro da sua presciência, é lógico que Ele sabe quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. Tá bom? Deu para entender isso? Deu para entender, Nádia? Pois não, dona Dirce. Sim, sim. Dessa maneira a gente crê na presciência. Deus sabe quem vai ser salvo de antemão. E quem não são. Sim. Ele sabe. Nós não sabemos. Gente, eu nunca fui num velório, nunca. E falei, esse foi salvo e aquele não foi salvo. Porque a salvação não pertence a nós, pertence a Deus. Obrigado, Rita. Deu para entender? A salvação não pertence a nós, ela pertence a Deus. É Ele quem sabe. É Ele quem derramou da graça, é Ele quem colocou no coração do homem, é Ele, não somos nós. Quem determina vida e morte não somos nós, mas sim o Senhor. Vamos lá. Mas também nós cremos que a graça de Deus mediante Jesus é dada gratuitamente a todos os seres humanos, capacitando todos os que queiram converter-se do pecado para a retidão e a crer em Jesus Cristo para perdão e purificação do pecado. Então, o que a gente entende é o quê? Que Deus morreu por todos. Ele não fez distinção. Ele morreu por todos. Isso é o que nós cremos, né? Lembra do texto de João 3,16? Fala o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, qual que é a condição? Nele crê. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas a expressão que ele usa é porque Deus amou o mundo. Não diz assim, Deus amou X, Deus amou Y. Não, Ele amou o mundo. Só que a salvação é para aqueles que creem. Aí há uma diferença. O que não crê, já está condenado. E o que crê, já está salvo em Cristo Jesus. Essa é a diferença. Nós cremos que todas as pessoas, ainda que possuam a experiência da mudança de vida ou a inteira santificação, podem cair da graça, apostatar e ficar eternamente perdidas sem esperança, ao menos que se arrependam do seu pecado. Uma outra coisa importante dentro dessa grande briga teológica é o quê? É perder ou não a salvação. A gente crê que a pessoa pode perder a salvação. Quando eu perco a minha salvação? Quero ouvir de vocês. Quando eu perco a minha salvação?
Isso. Então vamos supor, eu estou servindo a Deus há 16 anos no ministério. Estou aqui servindo, estou buscando, estou tentando caminhar de acordo com a vontade, os preceitos de Deus. Amanhã me dá um revertério na mente. Aí eu estou aqui hoje como pastor, eu entrego tudo e falo, agora eu vou viver vida louca. E eu conheço exemplos assim. O que a gente crê? Que essa pessoa, que mesmo que ela tenha experimentado coisas extraordinárias da parte de Deus, mas se hoje ela está afastada da graça de Deus, não vive com Deus, ela perdeu de fato a salvação, né? Aí há uma tensão, né? Porque alguns teólogos dizem assim, que aquele que verdadeiramente foi salvo, ele não se desvia. Por isso que tem tensões dentro da Bíblia. A Bíblia não erra, mas ela tem assuntos para a gente pensar, tá? Vocês entenderam essa questão aqui? Então vamos supor, eu estou caminhando com Deus, estou firme, mas amanhã eu me desvio. Eu deixo de servir a Deus. E nesse desviar, eu morro. Eu posso ter perdido a salvação, né? Então, a gente tem que pensar dessa maneira, que o mesmo Deus de amor é um Deus também justo, de justiça, tá? Então, nós cremos dessa maneira, que algumas pessoas podem apostatar da fé, né? E se você duvida que isso possa acontecer, é só você abrir o YouTube e ver vários pregadores que foram grandes homens no passado, mas que hoje vivem uma vida totalmente afastada daquilo que Deus tem para ele, tá bom? Beleza até aqui, gente? Alguma dúvida? Não? Algum comentário? Não? Então vamos para frente. Um outro artigo de fé da nossa igreja é a palavra arrependimento. O que é arrependimento? O que é arrependimento? Vamos lá? O que é arrependimento? Pode falar. Da carne. Tá. Isso. Então, o arrependimento é o quê? É uma mudança. O arrependimento é você estar andando por um caminho e agora fala, não quero mais andar por esse caminho, agora eu quero voltar, eu quero andar em outra direção. Então a gente crê que o arrependimento é uma sincera e completa mudança na mente, no que diz respeito ao pecado, incluindo um sentimento de culpa pessoal e um afastamento voluntário do pecado. Gente, isso aqui é muito importante. O arrependimento fala de um afastamento voluntário do pecado. Se eu vivia na mentira e agora eu quero andar com Cristo, eu tenho que abandonar a mentira. É voluntário, né? Então, é uma mudança que ocorre aonde? A gente tratou isso no acampamento, né? Que é a metanoia, é a mudança de mente. A gente vê alguns personagens na Bíblia de forma muito clara. Davi foi um homem que teve um arrependimento verdadeiro. Tem um homem no Novo Testamento que eu sempre gosto de lembrar dele, que é o Zaqueu. Zaqueu é um típico homem que converteu verdadeiramente, se arrependeu dos seus pecados. Porque quando ele vai se encontrar com Cristo, as pessoas começam a julgar. As pessoas começam a dizer, mas esse cara, ele roubava imposto, ele cobrava mais, ele extorquia as pessoas. O que Zaqueu fala? Ele fala assim, eu sou tudo isso mesmo. As pessoas que eu defraudei, eu vou restituir 4 vezes mais. Essa foi a palavra. E o que eu tenho de riqueza, eu posso entregar aos pobres. Esse é alguém que teve um arrependimento verdadeiro. É alguém que não queria mais viver da maneira que estava vivendo, queria agora ter uma vida diferente com o Senhor. Quem não se arrependeu? A gente tem alguns exemplos. Saul não se arrependeu. Outro que não se arrependeu, Judas não se arrependeu. Ele ficou triste pelo pecado, e o pecado
essa culpa que ele teve, essa tristeza que ele teve, não trouxe arrependimento, não trouxe mudança. Tanto é que Judas, ele cometeu suicídio, ele se matou, né? Ele morreu enforcado. Diferente de Pedro. Pedro, ele teve arrependimento. E a palavra fala que Pedro, então, ele volta-se para Jesus e ele se arrepende dos seus pecados. E Pedro se tornou um dos maiores pregadores, discípulos de Jesus do Novo Testamento, tá? Então há uma diferença, mas é algo voluntário. Eu me afasto do pecado voluntariamente. Esse arrependimento é exigido de todos aqueles que por um ato ou propósito se fazem pecadores contra Deus. Então, esse arrependimento, irmãos, é algo que todo aquele que vem a Jesus, ele tem que experimentar esse arrependimento, né? A pessoa tem que nascer de novo, ela tem que ter uma nova mente em Cristo Jesus. O Espírito de Deus dá a todos que quiserem arrepender-se a ajuda gratuita da penitência do coração e a esperança da misericórdia, a fim de que possam crer para o perdão e a vida espiritual. Então o Espírito convence, o Espírito mostra, e se a pessoa voluntariamente quiser mudar de vida, isso pode acontecer na vida dela, né? Eu vi muito na casa de recuperação isso acontecer, e na igreja também, muitas pessoas chegaram de um jeito e estão de outro jeito, porque Deus transformou, através desse arrependimento genuíno e verdadeiro. Alguma pergunta a respeito do arrependimento? Vamos ler um texto aqui, que está em Romanos, capítulo de número 2, por favor. Romanos, capítulo de número 2. Versículo de número 4. Romanos, capítulo 2. Deixa eu ver se é esse mesmo. Não, não é esse não. A apostila está errada. Na verdade é Romanos 12, né, gente? Deixa eu ver se é esse mesmo. Isso, Romanos capítulo 12, versículo de número 2 diz assim: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A expressão aqui está em outra tradução, mas Paulo fala pela renovação da nossa mente. Sabe o que ele está falando? Transformação. Ele está falando de mudança. Ele está falando de metanoia, né? De mudar aquilo que a gente pensa e ter essa renovação no nosso entendimento. Isso vem através do arrependimento. Então, eu não me conformo com as coisas do mundo, e eu busco uma transformação na renovação da minha mente. E isso é, então, o arrependimento, tá? Nós vamos falar de 3 temas que andam juntos, que é a primeira obra da graça, segundo a teologia da nossa igreja, que fala sobre a justificação, a regeneração e a adoção. O que é justificação? É aula de teologia hoje, né? O que é justificação? O que é justificação, gente? Vamos lá, os teólogos de plantão. A própria palavra já diz, o que é justificação? É justificar, mas do quê? Eu sou justificado do quê? Oi? Do pecado. Quando eu andava sem Cristo, eu era injusto. Quando eu entreguei a minha vida a Jesus, eu me tornei justo ou justificado. Existia uma condenação de morte para a minha vida sem Jesus, né?
Por isso que Paulo fala que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então a justificação é um ato de tornar justo aquilo que é injusto. Foi isso que Deus fez conosco. Isso, mas esse ato quem faz as nossas vidas é o próprio Espírito Santo, tá? A gente reconhece pelo arrependimento e quem nos justifica é o Senhor, tá? Isso, é o Espírito Santo. Deu para entender isso da justificação? Todos nós, irmãos, estávamos condenados à morte. É a mesma coisa de eu ter cometido um crime e na justiça comum eu tenho que pagar por esse crime. Só para vocês entenderem. O que Deus fez? Eu era pecador. Eu merecia o inferno, eu merecia a morte. Só que quando Ele envia Jesus, Ele muda a sentença de morte para a sentença de vida. E é aqui que entra a justificação. Pela própria vida nossa, pelo próprio erro de Adão e Eva, pelos nossos pecados, existiu uma sentença de morte, mas Deus nos justificou. Aquilo que era injusto, Deus tornou justo através do sangue que Jesus derramou por nós na cruz do Calvário. Deu para entender isso? Pois não, dona Dirce? Sim. Aí o que eu tenho que fazer? Em primeiro lugar, pedir perdão para pessoa, chegar na pessoa e falar: você me perdoa? Sim. Pelo que eu te falei, te ofendeu você, você me perdoa? Sim. A pessoa pede perdão a Deus e chega na própria pessoa e reconhece que ela desagradou a Deus e ofendeu ela. Sim. Isso é um ato de uma pessoa que teve a Cristo como Senhor e Salvador da vida dela. Isso é válido, tá? Vamos para o outro tema. O que é regeneração? Então, primeiro eu fui justificado. Agora nós vamos falar sobre a regeneração. O que é regeneração? Regenerar. Renovar. Essa é a palavra. O que acontece conosco? Beleza, eu fui justificado. Eu não tenho mais condenação sobre minha vida. Agora vai acontecer algo, né, que é a regeneração. A regeneração é como Jesus fala para Nicodemos, é um nascer de novo. Era alguém que não tinha valor nenhum, mas agora tem valor por aquilo que Cristo fez na vida dele, né? O regenerado é alguém que foi transformado. É alguém que estava vivendo na lama do pecado, mas agora entendeu que agora ele tem uma nova vida em Cristo Jesus. A regeneração, então, é uma mudança, né? É um pouquinho ligado ao arrependimento, mas é mais do que isso. A regeneração mostra quem nós somos agora, depois de Cristo. Gente, tanto a justificação como a regeneração acontece somente com aquele que entrega a sua vida para Jesus. Tem muita gente dentro da igreja que não experimentou ainda a regeneração. Ela não tem algo novo ainda na vida dela. Com Cristo nós temos antes de Cristo e agora nós temos depois de Cristo. Quem eu era e quem eu sou. As pessoas que me conheceram sem Cristo, se elas me conhecerem hoje, elas vão ver mudança na minha vida? Vai mostrar que eu me regenerei, ou seja, eu mudei, eu sou uma outra pessoa agora? Então nós temos que pensar um pouco a respeito disso. E dentro da justificação, regeneração, vem uma palavra também que é a adoção. Adoção, o próprio nome já diz, né? Nós não éramos filhos, não éramos. Quem eram os filhos? Quem se lembra? Lembra, Má? Quem eram os filhos? Quem eram os chamados? Opa, é o trenzinho. Os judeus, né? Se a gente pegar, é da linhagem de Abraão, né? Todos os descendentes de Abraão, que foi chamado depois de Israel, né? E agora judeus, eles têm a linhagem, eles eram o povo escolhido de Deus. Esse é o povo de Deus. Onde entra a minha pessoa e a sua pessoa então? Só em Cristo. Quando Cristo morre na cruz do Calvário, Ele ressuscita,
Através desse sacrifício que ele fez, a salvação estendeu a todas as pessoas, a todos os homens e mulheres, né? É interessante que tem um texto no Novo Testamento que diz assim, que Jesus veio para aqueles que eram seus, para os judeus, mas eles rejeitaram. Através dessa rejeição, a salvação estendeu-se para todos os povos, línguas e nações, tá? Então, eu e você, agora não éramos filhos, mas nós somos adotados, né? Através daquilo que Cristo fez na cruz, nós somos justificados, regenerados, mas também agora nós somos adotados. A Bíblia fala que agora nós não somos mais qualquer um, nós somos filhos de Deus. O Filho de Deus, irmãos, são aqueles que entregam a sua vida a Jesus. Tem uma expressão popular que diz assim: todo mundo é filho de Deus. Não, todos são criaturas de Deus, Deus que criou, mas o Filho é aquele que entrega a sua vida a Jesus. Então, eu sou justificado, eu sou regenerado e eu sou, então, adotado. Vamos lá para a próxima aí. Agora nós vamos falar do tema mais importante da nossa igreja, que é esse aqui que vocês estão vendo aqui em cima, que é a santidade ao Senhor, né? Que é a santidade cristã e a inteira santificação. Pois não, dona Dirce? Assim, pastor, também. Quem não perdoa, quem não tem verdadeiro amor, não dá perdão. Porque é o amor que supre tudo. Sem amor não tem perdão, sem perdão não tem amor. E sem o amor não tem Cristo. Sem perdão não tem Cristo. Perdoa, isso aí. Amor, ela sente que ela é uma pecadora. Sim. Que ela sente que ela tem amor por aquela pessoa, ela se arrepende e tem o perdão, e dá o perdão e o amor por aquela pessoa. Isso, esse é o Filho. Isso, esse é o Filho de Deus. Vamos falar, e nós vamos ter mais em uns 10 minutinhos, rapidinho, nós vamos falar sobre a santidade cristã e sobre a inteira santificação. Quando a gente ouve essa palavra inteira santificação, até no nosso manual foi mudado isso, né? Eles colocavam antes dessa inteira santificação a perfeita santificação. E perfeita santificação, ela só vai acontecer quando nós morrermos. Vocês entendem isso? Enquanto eu estou aqui em vida, né, no mundo, enquanto eu estou vivo, eu estou num processo de transformação e de mudança. Então o que é essa santidade cristã e inteira santificação? É esse processo. A cada dia eu estou buscando algo novo da parte do Senhor para mim. É isso que às vezes a gente não consegue entender. Obrigado, viu, Rita? Que as pessoas... pode deixar, Rita, pode deixar. Obrigado, viu? As pessoas não entendem que isso é um processo. Tem pessoas, irmãos, que demoram mais para mudar, e tem pessoas que demoram menos para mudar, porque é um processo contínuo. É de glória em glória e de vitória em vitória, dia após dia. Agora, o que a nossa igreja ela ensina? Que eu preciso ter um batismo com o Espírito Santo. E o que é o batismo com o Espírito Santo? A gente já estudou sobre isso, mas eu queria ouvir de vocês um pouquinho. O que é o batismo com o Espírito Santo? O batismo com o Espírito Santo está mais ligado ao meu comportamento, quem eu sou, a partir do encontro que eu tenho com Jesus, do que os dons que eu exerço, tá? Então, esse batismo com o Espírito Santo, na verdade, entra no arrependimento, na justificação, na regeneração, na mudança de vida. Se eu falo que eu recebi o batismo com o Espírito Santo e não dou frutos, será que eu fui batizado com o Espírito? Né? A gente já aprendeu aqui que o fruto do Espírito está lá em Gálatas capítulo de número 5. Vamos recordar rapidinho lá? Eu acho que é interessante a gente falar sobre isso. Gálatas capítulo 5,
ele fala sobre os frutos do Espírito. Gálatas, capítulo de número 5. Olha o que Paulo fala sobre os frutos do Espírito. Vamos lá. Primeiro ele fala das obras da carne, né? E depois no versículo de número 22 ele fala assim: mas o fruto do Espírito é, ou seja, se eu fui batizado no Espírito Santo, eu tenho que produzir o fruto do Espírito. Vocês concordam comigo? Não tem como eu ser batizado pelo Espírito Santo e produzir obras da carne, tá? Então vamos lá. Os frutos do Espírito, ou o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Aqui que entra a questão da santidade ao Senhor. Quando eu sou batizado com o Espírito Santo, os frutos que eu produzo, gente, está registrado aqui em Gálatas 5 que eu acabei de ler. O que a dona Dirce falou é importante. Eu sou de Deus, eu fui batizado e tal. Beleza, você ama o seu próximo? Você perdoa? Você tem andado em novidade de vida? Porque o mundo, gente, ele não está olhando aquilo que a gente fala, ele está atento naquilo que a gente faz. É igual uma criança. Uma criança, ela aprende não só por aquilo que os pais ensinam verbalmente, mas ela aprende com o exemplo do pai e da mãe. Então, quando a gente fala do batismo do Espírito Santo, ou quando nós falamos da inteira santificação, a santidade cristã, a gente está falando, na verdade, dessa experiência com Deus, desse batismo com o Espírito Santo. E quando isso acontece? É aí que está o grande dilema. Quando que isso acontece? Como eu falei, algumas pessoas, elas têm a vida transformada de maneira rápida. Tem pessoas que chegam a Cristo e que abandonam a vida de pecado, de devassidão, de tudo, assim, de maneira rápida. Só que não por isso ela tem que abandonar, né? Ela tem que continuar buscando a Deus, dia após dia. Porque nós ainda, irmãos, vivemos na carne. Nós temos estamos debaixo de uma lei que é a lei da carne, né? Ou seja, Paulo dizia que o bem que ele queria fazer, ele não conseguia fazer. Mas o mal é um estralo, é muito rápido. Então o que eu e você precisamos entender? Beleza, eu recebi o batismo com o Espírito Santo. E agora eu vou entrar num processo, dia após dia, de santificação. Tá? É que nem banho. Você toma banho uma vez por ano? É assim, mestre? Não, né? Se você não toma banho todo dia, o que acontece? Eu não preciso nem ser todo dia, né? Tem que tomar umas 2 vezes, né, amor, por dia, senão o negócio azeda à tarde. Pois não, dona Dirce. Qual que é a atitude? Fechada, mostra. Sim, isso. Mostra o caráter de Deus, o amor de Deus. Mostra que não, eu te perdoo, vira as costas, e a pessoa chega e fala, eu te amo, a pessoa fecha a cara, não sorri, é mudança de vida, né? Tem que mudar, isso aí. Então, deu para entender o batismo com o Espírito Santo? Então agora eu vou entrar dentro de um processo. Essa inteira santificação ou perfeição cristã, a gente só vai ter na glória, gente. O nosso corpo que é corrupto, ele vai ser um dia incorruptível. Só que isso não acontece aqui na terra, tá? Então eu tenho que buscar todos os dias, né? É como a questão do banho mesmo, né?
A todo momento. Eu estou bem hoje, mas a palavra fala, você que está de pé, cuidado, para que você não venha cair. Hoje eu estou aqui limpinho, mas eu tenho que continuar me purificando, né? A Bíblia nos ensina que nós temos que lavar as nossas vestes, termos vestiduras brancas diante do Senhor. A Bíblia fala de 10 virgens, 5 eram nécias e 5 eram prudentes. As prudentes estavam aguardando a vinda do noivo, com a lamparina acesa, com azeite ali pronto, porque na hora que o noivo chamou, elas estavam assim então preparadas. Então, a inteira santificação, a santidade cristã, é um processo que eu e você passamos. Beleza, eu fui batizado no Espírito, eu já recebi uma nova vida, só que agora eu tenho que andar em novidade de vida, dia após dia. Pastor, mas e se eu errar? O que acontece? O que diz em 1 João capítulo 1, versículo 9, quem sabe de cor? Isso é o 2:1, que fala que, filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis, mas se vocês pecarem, lembre-se que vocês têm um advogado junto ao Pai. 1 João 2:1. 1 João 1:9 diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda maldade, de toda injustiça. Deu para entender isso, gente? Então, o batismo com o Espírito Santo é uma experiência que eu tenho com Deus. Algo novo aconteceu na minha vida. E agora, essa inteira santificação ou santidade na vida cristã é um processo. Não é porque hoje eu recebi algo de Deus, amanhã eu não devo buscá-lo. Eu não sei quem já cuidou, na casa de recuperação eu tive a oportunidade de cuidar de porcos. Alguém já cuidou de porcos? O Gerson já, né, da roça. E o porco é interessante, né? Porque todo dia você pode lavar o chiqueiro. Você vai lá segunda-feira, lava o chiqueiro, os porquinhos tudo bonitinho, você põe a comida, no outro dia acontece o que, Gerson? Está tudo sujo de novo. Eles pisam em cima de tudo, eles comem tudo, eles dormem em cima de tudo. Por isso que é porco, né? A gente tem essa coisa nojenta. A vida é a mesma coisa, irmãos. Se a gente não buscar a presença de Deus, a gente volta, desculpa aqui a expressão, né? Mas a gente volta para comer lavagem, para estar no meio da sujeira. Lembra do filho pródigo? Ele tinha tudo na casa do pai dele. E um dia ele chegou e falou: pai, eu quero os meus bens. E o pai assim deu os bens para ele. E diz a Bíblia nessa história que ele gastou tudo que o pai havia dado. E agora, depois de ter gastado tudo, ele se encontra onde? Cuidando de porcos. Estava ali num chiqueiro. E ele olhou para a comida do porco e falou: puxa vida, eu estou aqui morrendo de fome, desejando comer até a lavagem dos porcos aqui na casa do meu pai. Qualquer funcionário dele tem alimento, né? E aí esse jovem, ele tem um start, né? Um estralo na mente dele, ele volta para a casa do pai. E quando ele chega lá, o pai está de braços abertos para receber o seu filho. E ele restitui a honra. E ele fala: manda matar um novilho, porque meu filho que estava perdido, ele foi achado, ele foi encontrado. Então eu e você, irmãos, é todos os dias buscarmos algo novo da parte do Senhor. A santidade é um processo. Eu estou limpo hoje, eu estou salvo hoje, mas amanhã eu tenho que buscar mais da presença de Deus na minha vida, tá? Então, tem até a gente brinca, né? O hino do Flamengo diz assim: uma vez Flamengo, o que diz? Sempre Flamengo. Nós aqui da igreja do Nazareno falamos assim: uma vez salvo, não é sempre salvo. Busque todos os dias o Senhor na sua vida. Se arrependa. Sempre há oportunidade de nós voltarmos a nossa vida para Deus, enquanto estivermos em vida. Depois que morrermos, aí não tem mais a possibilidade. Por isso que o tempo, Hebreus fala, o tempo é hoje, não é amanhã, é hoje. É hoje que eu tenho que me purificar, é hoje que eu tenho que buscar a santificação na minha vida. É hoje que o Espírito Santo está aqui para realizar a boa obra do Pai em cada uma
das nossas vidas. Essa inteira santificação ou santidade na vida cristã, ela foi promovida pelo derramamento de Cristo, do sangue dele lá na cruz do Calvário por cada um de nós. Que eu e você possamos tomar posse dessa verdade e assim andarmos então em novidade de vida. Deu para entender, gente, até aqui? Então, se alguém perguntar para você sobre a inteira santificação ou o batismo com o Espírito Santo, você vai entender que são os frutos ou o fruto que nós produzimos do Espírito e não os dons que nós temos. Os dons é profecia, cura, oração em línguas, que mais? Palavra do conhecimento, de entendimento. Esses são dons, né? Agora, o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio e assim por diante. Então que Deus nos dê graça para que possamos viver em novidade de vida. Amém? Alguém tem alguma pergunta, gente? Até aqui? Pois não, dona Dirce. Eu acho que não é só a igreja do Nazareno, minha irmã. Eu acho que são todos. Nós não precisamos ter só da igreja do Nazareno. Eu tenho participado do conselho de pastores e a gente conhece todos os pastores. A gente tem que andar unido como igreja, como corpo de Cristo. Independente se é Nazareno, Quadrangular, Assembleia de Deus. Hoje eu fui num velório e tinha os irmãos da congregação cristã pregando a palavra, entendeu? Sim, é isso aí. Vamos ficar em pé. Nós temos o Rafael que nos visita. Deus abençoe, viu, Rafael? É missionário de qual igreja que você é, irmão? Que legal, glória a Deus. É daqui de Ribeirão mesmo? É de Ribeirão? Ah, legal. Que Deus abençoe, viu? Você é bem-vindo aqui entre nós. Volte mais vezes. A gente tem culto aqui de quarta à tarde, quinta que é de estudo e no domingo às 7 da noite, viu? Seja bem-vindo aí, recebe o nosso carinho e o nosso abraço. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. E o Senhor tem nos ensinado, Papai, com relação à Tua palavra. O Senhor tem nos mostrado, o Senhor tem revelado, ó Deus, aos nossos corações a Tua vontade. E que a partir disso, Papai, nós possamos viver de acordo com o Teu querer. Que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor possa mostrar o Teu caminho, a Tua direção. E quando, ó Deus, pecarmos, que possamos lembrar que nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, aquele que é fiel, justo para nos perdoar, nos purificar de toda a nossa injustiça e de toda a nossa maldade. Abençoa a Tua igreja, Pai. Obrigado pela visita aqui do Rafael, que o Senhor abençoe o tempo dele, desse estágio que ele está fazendo. Abençoe os meus irmãos também, que estão passando por lutas, por dificuldades. Aqueles que estão enfermos, ó Deus, precisando de um toque do Senhor em suas vidas. Que o Senhor coloque a Tua mão de poder sobre eles. Visite agora cada lar, visite cada família, Pai. E que Teu Espírito Santo possa estar trazendo cura, que o Teu Espírito Santo possa estar trazendo vida abundante a cada irmão e a cada irmã, Pai. Nós oramos, ó Deus, entregando a nossa igreja, a nossa família, diante do Senhor essa noite, e aqueles também que estão em casa participando do nosso culto. Oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que o amor do Pai, a graça do Filho
e que as consolações do Espírito Santo sejam presentes em nossas vidas hoje, para todos sempre. Amém. Gente, Deus abençoe. Domingo nós temos a ceia, às 7 horas da noite. Você é o nosso convidado para estar aqui, tá bom? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.